Bom, pessoal, então, mesmo esquema. Pode fazer pergunta à vontade, não precisa esperar parar de ler, porque o texto ele vai trazendo as pontuações conforme a gente vai passando na leitura. Então, surgiu alguma dúvida em algum ponto, é interessante que você pare a leitura e esclareça sua dúvida, porque a gente não tem pressa, né? Então, a gente vai caminhando assim de acordo com o que todo mundo tiver realmente entendendo. Então, vamos lá. A gente acho que já está na terceira página. Naqueles tratamentos hipnóticos, o recordar se configurava de forma bem simples. E ele está no encontro passado, nós fizemos uma passagem, ele está contando do surgimento do método psicanalítico, quando eles ainda utilizavam a hipnose, e aí por que que ele deixou de utilizar a hipnose, e foi surgindo a questão de colocar o paciente para falar de forma livre, né, que é a associação livre. O paciente se punha numa situação anterior que não parecia jamais se confundir com a presente, comunicava os processos psíquicos da mesma até onde havia permanecido normais e acrescentava o que podia resultar da transformação dos processos antes inconscientes em conscientes. Isso ele está falando do processo de recordar através do método hipnótico. Neste ponto, Neste ponto, farei algumas observações que todo analista vê confirmadas em sua experiência. O esquecimento de impressões, cenas, vivências reduz-se a um bloqueio delas. Quando o paciente fala desse esquecimento, raramente deixa de acrescentar: na verdade, eu sempre soube, apenas não pensava nisso. Não raro ele expressa desapontamento por não lhe ocorrerem bastante coisas que possa reconhecer como esquecidas, em que nunca tenha pensado novamente desde que sucederam. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Quando a gente fala assim que algumas memórias elas não estão disponíveis na consciência, o que ele está dizendo é que esse não estar disponível na consciência geralmente não é aquele não disponível de forma mágica em que o sujeito recupera algo, em que ele olha e diz que nunca teve consciência disso. Se percebe no processo analítico e psicoterápico de forma geral é que o que é recuperado estava já lá disponível, porém bloqueado de alguma forma, e o sujeito não fazia conexão com aquela memória, com aquela recordação, com as questões atuais que se passam na vida dele. Quando na terapia se faz essa ligação, se recupera alguma coisa e faz conexão com outra, aí o que que ele diz? Não é de estranhar que o que se recupera e mostra-se para o paciente, ele diz que já sabia disso, ele só não pensava sobre. Por exemplo, um fato lá na infância, que ocorreu por volta dos 4, 5 anos, e que interfere na vida adulta. Quando a gente vai levando o paciente a falar sobre a infância dele, e ele acessa, por exemplo, uma situação que ele teve de ciúmes lá com o irmão ou com a irmã, e que isso interfere no sentimento de culpa atual dele. Essa cena primária lá, provavelmente ele lembrava, ele tinha acesso àquilo, mas ele não tinha consciência da repercussão que isso foi gerando com a passagem do tempo e na conexão atual que ela tem com seu sentimento de culpa. Por isso que ele diz que o paciente até se decepciona com essa recuperação dos fatos esquecidos da memória. No entanto, também esse anelo é satisfeito, sobretudo nas histerias de conversão. O esquecimento sofre ainda limitação se apreciarmos as lembranças encobridoras de presença universal.
O esquecimento sofre ainda limitações se apreciarmos as lembranças encobridoras. O que é lembrança encobridora? O Freud tem um texto sobre lembranças encobridoras, mas, assim, de forma bem sucinta, todos nós, quando nós olhamos para a nossa infância, nós temos um período que incorreu uma amnésia infantil, que a gente esqueceu, né, aquele período da infância. E a gente esquece coisas que foram muito significativas, nossas primeiras relações afetivas, nosso contato com a realidade, tudo isso em uma época do desenvolvimento é apagado. Mas fica memórias com, que não seja memória traumática, fica memórias com traços nítidos de cenas que não são tão importantes terapeuticamente. Então, o paciente às vezes lembra algum fato da infância que, quando ele te conta, você não consegue fazer uma conexão muito significativa, não foi um grande achado. Isso é o que ele chama de memória encobridora. Ela estaria ali encobrindo algo que não pode ser lembrado. Em não poucos casos, tive a impressão de que a conhecida amnésia infantil, para nós tão importante teoricamente, é inteiramente contrabalançada pelas lembranças encobridoras. Nestas se conversa não apenas nestas se conserva não apenas algo essencial da vida infantil, mas verdadeiramente todo o essencial. É preciso apenas saber extraí-lo delas por meio da análise. Elas apresentam o- os anos esquecidos da infância tão adequadamente quanto o conteúdo manifesto dos sonhos apresenta os pensamentos onípicos. O que é que ele está dizendo? Comparando com o sonho. O sonho tem um conteúdo manifesto, né? Que é o que o paciente relata ali que sonhou. E daquilo se interpreta um conteúdo latente, algo que aquele sonho significa na vida psíquica do paciente. Então, o que ele diz? Essas lembranças encobridoras, essas recordações que o paciente consegue fazer, seria um conteúdo manifesto que permitiria acessar um conteúdo que está latente, que essas memórias encobrem. Por isso que elas têm, mesmo parecendo ser falas vazias, elas têm um valor terapêutico grande, assim como o sonho, hein? Outro grupo de eventos psíquicos que, como atos puramente internos, podem ser contrapostos a impressões e vivências, as fantasias, referências, sentimentos, conexões, têm de ser considerados separadamente da sua relação com o esquecer e o recordar. Então, aqui, fantasias, referências, sentimentos, conexões têm que ser considerados separadamente na sua relação com esquecer e recordar. Bora ver. Nele sucede com particular frequência que seja lembrado algo que não poderia jamais ser esquecido, pois em tempo algum foi percebido, nunca foi consciente e, além disso, parece não fazer nenhuma diferença para o discurso psíquico se uma dessas conexões era consciente e foi então esquecida, ou se jamais alcançou a consciência. A convicção que o doente adquire no discurso da análise independe por completo de tal recordação. Em especial, nas várias formas de neurose obsessiva, o esquecimento se limita geralmente à dissolução de nexos, não reconhecimento de sequências lógicas e isolamento de recordações. Então, o que ele está tecendo um comentário, assim, que esses esquecimentos que a análise, que a psicoterapia se propõe a recordar, que a gente não está em busca de grandes fatos que ocorrem, por exemplo, numa amnésia dissociativa, num quadro de dissociação de identidade, ou num transtorno de estresse pós-traumático, nós temos aquelas lacunas de memória,
que é algo que é como se tivesse sido retirado. Aqui não, nós não estamos falando desse tipo de recordação. Nós estamos falando de recordações que elas, de certa forma, estão disponíveis na história do sujeito, mas foram maquiadas através das lembranças encobridoras, né? Ou através, o que ele está dizendo aqui, ó, do esquecimento de dissoluções de nexos. Uma recordação fica dissociada da outra, perde-se a sequência lógica ou é feito isolamento, ou seja, tira uma parte da história e essa história passa a não fazer sentido. Então, o que a gente vai fazer de recuperação em termos do recordar são dessas partes do quebra-cabeça, né, como se você tivesse as peças do quebra-cabeça disponíveis. Essas peças elas não estão ocultas e não precisam ser escavadas no inconsciente. Elas estão disponíveis, mas o quebra-cabeça em si, ele não está formado. É como se houvesse um embaralho nele ali. Então, você vai precisar formar esses nexos, recuperar essas sequências lógicas, e o que estava isolado, né, ou deslocado de uma região para outra, você vai precisar montar uma narrativa coerente. Aí a gente vai lá na história de vida do paciente, quando ele fala do abuso da infância, e ele traz uma questão ligada à sexualidade dele aqui, na vida adulta, que ele tem dificuldade com a sexualidade, ele não percebe o quê? Os nexos e a sequência lógica. Mas a gente vai ouvir a história e procurar montar uma narrativa coerente. Aí aqui a gente auxilia o paciente a formar essa narrativa coerente do recordar, né? Boa noite, Glicimar, seja bem-vinda. No caso de um tipo especial de vivências muito importantes, que tem lugar nos primórdios da infância e que na época foram vividas sem compreensão, mas depois, a posteriori, encontraram compreensão e interpretação, em geral não é possível despertar a lembrança. No caso de um tipo especial de vivências muito importantes que tem lugar nos primórdios da infância e que na época foram vividas sem compreensão, mas depois, a posteriori, encontraram compreensão e interpretação, em geral não é possível despertar lembrança. O que ele está falando? Aquilo memórias que na época não foram simbolizadas, ou seja, não encontraram compreensão. Essa memória original eu não vou conseguir acessar. Eu consigo encontrar o quê? Interpretações e busca de compreensões a posteriori, futuras, quando o paciente olha para a infância e diz: eu acho que a minha mãe teve um quadro de depressão pós-parto, porque eu sinto um desamparo muito grande. A memória da depressão pós-parto, do abandono e do desinvestimento afetivo da mãe, ele não consegue recuperar. Porque nessa época não era passível ainda de simbolização e ela foi vivida sem compreensão. Então, esse tipo de memória, o acesso que nós temos é um acesso a posteriori, depois, né, olhando e buscando uma interpretação, que é uma construção teórica para esse sentimento de desamparo que o paciente apresenta. Através dos sonhos, pode chegar a conhecê-las. Os motivos mais forçosos do conjunto da neurose nos obrigam a acreditar nelas e podemos igualmente nos convencer de que o analisando, após superar suas resistências, não invoca a ausência da sensação de lembrança, sentimento de familiaridade, para se recusar a aceitar. Deixa eu ler isso aqui de novo que está complicado. Através dos sonhos pode-se chegar a conhecê-las. Os motivos mais forçosos do conjunto da neurose nos obrigam a acreditar nelas, e podemos igualmente nos convencer de que o analisando, após superar suas resistências, não invoca a ausência da sensação de lembrança para se recusar a aceitar. O que ele está dizendo? Se mesmo não conseguindo acessar um discurso, uma narrativa, porque essas memórias não foram simbolizadas, nós podemos nos convencer dela
pela própria presença nos sonhos. Sonhos, eles acabam trazendo conteúdos que nem todos são passíveis de terem sido narrados, né? Tem sonhos que trazem sensações de muita angústia, principalmente os pesadelos, né? Que eles trazem um sentimento que, de certa forma, ele não foi colocado em linguagem. Então, isso aponta para o quê? Para lembranças pré-verbais. Seria algo nesse sentido. Entretanto, esse tema exige tamanha cautela crítica e traz tanta coisa nova e surpreendente que eu reservarei para um tratamento à parte com material apropriado. Certo? Aplicando a nova técnica, restará muito pouco, com frequência nada, daquele transcurso agradavelmente suave. Que nova técnica é o quê? Da associação livre, né? Também surge casos em que, até certo ponto, se comportam como na técnica hipnótica e somente depois divergem. Outros agem diferentemente desse princípio. Se nos detemos nesse último tipo para caracterizar a diferença, é lícito afirmar que o analisando não recorda absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele não reproduz como lembrança, mas como ato. Ele o repete naturalmente sem saber o que faz. Gente, essa parte está um pouquinho assim, embolada, um pouquinho complicadinha, mas essa questão do atuar é um conceito muito importante para a prática clínica. O texto é repetir, recordar e elaborar. O repetir, ele é um repetir através do atuar. Quando que a gente fala que um paciente está atuando? Se um paciente chega na clínica e nunca teve nenhuma primeira sessão, ele não te conhece, não tem nenhuma experiência com você, e ele chega te desmerecendo, fazendo pouco caso, ou enaltecendo as suas qualidades pessoais. Nesse momento, o que ele está fazendo não é recordando. O que ele está fazendo é atuando. Ele está atuando com você, geralmente como ele atua com as outras figuras de relações interpessoais dele, se colocando em um patamar alto e diminuindo o seu interlocutor. Esse atuar na relação, ele ocorre de forma inconsciente. Pode ser que o paciente não tenha consciência de que ele está atuando dessa forma. Outro exemplo, um paciente que atua nas suas relações de forma muito dependente, que implora por afeto. Quando ele vem para a sessão, é esperado que ele não recorde disso, mas que ele atue, que ele se coloque diante de você na prática clínica de forma dependente, buscando sempre um feedback, sempre a sua opinião, ou te agradando para comentários que talvez não sejam nem tão pertinentes, a fim de manter o seu apoio e a sua conexão emocional. Isso é o que se repete. Aqui, a gente não está em um processo de recordação, porque nós não estamos recuperando narrativas, mas o que está sendo atuado é também tão importante quanto uma narrativa, porque ele mostra algo do espaço psíquico do paciente que talvez nem ele tenha consciência, porque ele repete isso de forma inconsciente nas suas relações. Tranquilo? Ele não o reproduz como lembrança, mas como ato, ele o repete naturalmente sem saber e o faz. Por exemplo, o analisando não diz que se lembra de haver sido teimoso e rebelde ante a autoridade dos pais. Então, ele não recorda disso aqui, não. Você busca como que era a relação parental, ele não recorda. E ele foi teimoso e rebelde ante a autoridade do pai.
mas se comporta de tal maneira diante do terapeuta. Ou seja, ele não recorda, mas atua, repete, né? Então, recordar, repetir e elaborar. O que a gente chama de repetição são essas passagens ao ato. São esses movimentos de atuação. E aqui, pessoal, deixa eu ver se está chegando ao final da folha. Vai, tá. Se eu só terminar de ler, eu vou fazer um comentário sobre esse ponto. Não se lembra de que a sua investigação sexual infantil não o levou a nada, deixando-o perplexo e desamparado, mas apresenta uma qualidade de sonhos e pensamentos confusos. Lamenta que nada dá certo para ele e vê como seu destino jamais concluir um empreendimento. Então, sua frustração sexual infantil nas suas explorações pré-genitais se repetem em frustrações na vida adulta. Isso é um exemplo mais típico da psicanálise, né? Unindo sexualidade infantil com reverberações na vida adulta. O primeiro exemplo é mais simples, assim, para todo mundo entender do que a gente está falando. O atuar, então eu tenho o recordar, né? E o recordar, a gente viu o quê? Que o recordar não é um recordar como numa amnésia dissociativa. A gente está falando de montar um quebra-cabeça em que as peças estão lá. Aquilo que a gente faz na prática clínica, né? Propõe que o paciente fale de forma livre, o mais livre possível, não diretiva, e deixa que ele vá trazendo aqueles conteúdos que são significativos. Aos poucos, a história dele vai se formando. E é interessante que para quem trabalha com abordagens não diretivas, às vezes você quer muito saber uma narrativa com relação ao pai. E o pai, até aquele momento, não esteve presente em nenhuma narrativa do paciente. Mas não se preocupe, porque no momento adequado, quando aquilo tiver uma carga afetiva e for significativo, o paciente vai trazer na narrativa. E geralmente vem tudo que tem uma implicância para a sua história de vida até o presente momento, né? Tudo que tem uma carga emocional que ficou contida, ele vai aparecer no momento adequado. Então, isso é o recordar. Agora, e o atuar? A gente viu que algumas questões, inclusive, não foram simbolizadas, que ocorreram, por exemplo, em épocas em que não havia nem desenvolvimento da linguagem, ou que ele não se recorda, porque ocorreram ali antes da amnésia infantil, mas que chegaram à vida adulta através de repetições, né? Que ele passa ao ato, que ele atua. Aí aqui tem algo que é muito trabalhado na literatura contemporânea, pós-freudiana, que é o encenar. Quando um paciente atua na relação com você, psicoterapeuta, o que ele está fazendo? Ele está te fazendo um convite. Se você recebe um paciente que se porta desde o primeiro momento como a criança carente, desamparada, mal amada, rejeitada, carente por afeto, desde o primeiro momento ela atua isso na relação. Qual que é o convite que ela te faz? Para que você encene com ela o conflito primário. Como que você vai encenar? Assumindo o papel de protetor, de salvador, de pai bondoso, de mãe bondosa, mãe amorosa. Você percebe que você sai do seu papel de psicoterapeuta e assume um papel em uma encenação proposta pelo paciente. E aí você começa a ter ali uma criança e você ocupa um papel o quê? De cuidador. Obviamente que eu não estou dizendo que esse papel não é um papel a ser ocupado numa relação terapêutica. A gente sabe que muitas
abordagens trazem a questão da maternagem, né? Não é disso que eu estou falando em termos só de exemplo, né? Que nós temos ali um convite, claro, a uma atuação também por parte do psicoterapeuta, que é chamado de contra-transferência. Então, se o paciente chega rebelde, agressivo e te ataca, o que ele está fazendo? Um convite para que você contra-ataque. Quando você faz isso, o que você está fazendo é uma, uma remontagem, né? Você está encenando aquele conflito original, em que ele se colocava diante de figuras em posição privilegiada, atacando e testando para ver até que ponto a pessoa suportaria. E você não suportou, porque você atuou assim como as pessoas do ambiente dele atuaram na vida dele. Por que que fala que na relação terapêutica é tão importante a neutralidade? Porque quando o paciente me ataca, eu preciso conseguir conter o ataque dele, porque ele está atuando na relação, e eu preciso manter a minha neutralidade para que no momento adequado eu consiga interpretar o porquê daquele ataque. Se eu contra-atacar em uma relação contra-transferencial, eu não cumpri meu papel de psicoterapeuta. E assim nas demais atuações. Por exemplo, numa atuação em que o paciente demonstra sentimentos amorosos pelo terapeuta, pelo psicoterapeuta, né? Demonstra ali uma paixão, um desejo. Se eu me envaideço e começo a corresponder a esses sentimentos, não é claro que eu estou saindo do meu papel de terapeuta? Porque eu estou ocupando e atuando um papel ali que é condizente com o conflito e com a cena que o paciente monta no seu adoecimento. O papel esperado meu não é a neutralidade de suportar a paciente trazer para a cena, para o enquadro psicoterapêutico, todo o seu investimento amoroso e eu conseguir contê-lo e ir interpretando aquilo. Então, por isso que o repetir, né, no sentido de trazer e atuar, passar ao ato, é tão importante quanto o recordar. Aí a gente fala que o cenário da psicoterapia, né, ele é um laboratório a céu aberto, porque nós retomamos as narrativas, mas também temos a oportunidade de presenciar o paciente encenando e nos convidando para encenar os seus conflitos. Pessoal, eu vou parar por aqui a gravação e vou abrir para a gente fazer um bate-papo mais descontraído, tá?